Meus amigos, é o último. Nosso último episódio da segunda temporada e nosso último episódio neste formato. Ainda vamos pensar no que é que vem aí, ainda vamos estruturar o que é que vem aí, mas este painel é a última vez que se encontra. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, como diz a música, e vamos acabar em beleza. Vamos dar as notas de final da época aos vários treinadores portugueses que passaram pelo Brasil. No fundo foram 10 treinadores, só 9 é que estiveram no Brasileirão. Houve um tal de Vítor Pereira que caiu antes. E nós vamos fazer, no fundo, a resenha da época, aqui o resumo, né? De uma época que o Palmeiras ganha o campeonato, o Flamengo ganha a Libertadores, o São Paulo ganha o... Não, é? Desculpa, estou a brincar contigo. Vamos fazer... Hoje estamos os quatro. Fazer um resumo da época bem rápido. Eduardo Massa, Paulo Mangerotti e Rodrigo de Brumões estão os três comigo. Força Massa. Ok, força máxima para encerrar bem esse ano, né? Foi um ano de títulos inéditos, foi um ano de muita emoção no Brasileirão, foi um ano de uma entregada recorde do Botafogo. E foi um ano recorde também de participação de técnicos portugueses no Brasil. E estrangeiros, se calhar, de certeza. Estrangeiros também, sim. Com certeza, estrangeiros e muitos com muitos trabalhos de relevo, né? Uhum. Então foi um ano divertido, foi um ano bom para o futebol brasileiro, foi um ano excelente para o Fluminense com a Copa Libertadores. Foi um ano excelente. Para os tricolores, foi um ano praticamente todo tricolor, porque o Fortaleza foi para a final da Copa Sul-Americana e quase levou também, que seria também um feito inédito, mas chegar na final já foi um feito inédito. E o São Paulo ali do Rodrigo, né? Exato, então. Foi o que ele falou ali, o São Paulo Ganhou na a Copa do Brasil. E foi um ano de um título esperado e inesperado. Sim. Do Palmeiras, né? Porque todo mundo sabia que o Palmeiras ia ser campeão, no meio ninguém mais acreditava que o Palmeiras ia ser campeão, né? Uhum. Acabou por ser um ano normal. Faz lembrar um bocadinho a Alemanha, não é? Ok, eles andam lá, vai um, vai outro. Neste caso andou um muito distanciado, como também já vimos nos últimos anos o Dortmund a distanciar-se, mas no fim acaba sempre por ser o Bayern. Aqui não, porque o Palmeiras é só bicampeão, mas soou um bocadinho a isto, não é? As coisas pareciam que estavam totalmente entregues, mas eu insisto, como já disse na semana passada, que foi muito mais um título perdido do que um título ganho, e foi muito mais o que imperou e o que fez a diferença quando o Botafogo elevou o medo de perder à vontade de ganhar. Se buscar lá no primeiro podcast que a gente fez de previsões, né? Tirando o maior erro meu do Botafogo brigar para não cair, o G4 a gente acertou praticamente tudo. A gente falou que a briga era o... Cruzeiro. Teve o Cruzeiro também, mas teve quase. Que brigou até o final. Mas a gente acertou ali. Palmeiras, Flamengo e Atlético tiveram lá. Foi como o Botafogo ano passado. Andou sempre ali, mas nunca sequer foi para a zona de rebaixamento. Que isso? Teve. Foi. Sempre. O Cruzeiro teve sempre ali à beira, não teve nada a ver com o Botafogo do ano passado. À beira? Não teve a ver. Teve a ver agora numa parte final. O Botafogo quase pegou Libertadores ano passado. O Botafogo ano passado terminou em 10º, né? O Cruzeiro esse ano foi mais... Foi pior. O Botafogo passou por menos percalço, sem dúvida. Sim, ok. Eu não estou a dizer que foi exatamente igual. O Botafogo nunca brigou contra o rebaixamento no ano passado. O Cruzeiro brigou o tempo inteiro. Esteve uma altura que ele esteve lá com os mesmos pontos de quem estava para descer. Eu lembro perfeitamente disso. Mas ninguém apostava nisso. Está bem. Pronto. Mas eu estou só a dizer em termos factuais. Eu sei que o Cruzeiro este ano tinha uma equipa muito pior do que a do Botafogo ano passado. Eu estou-te a dizer, em termos factuais, eles também andaram ali perto. Mas não tanto. Mas o Cruzeiro, tal como o Botafogo, nunca caiu no Z4, acho eu. Não, caiu. Chegou a estar? Sim, chegou a estar. Não sei se com o mesmo número de jogos, porque o Cruzeiro, em dado momento do campeonato, ficou com 2 jogos a menos, depois um jogo a menos, mas ele andou por ali na zona. Então vamos começar já a nossa avaliação. É de 0 a 10. Comecem lá pelo Pepa, então. Vamos ao Pepa primeiro, já que estamos a falar do Cruzeiro. Eu começo? Eu acho que o Pepa daria uma nota 6, assim. Eu acho que o Pepa fez um bom trabalho dentro das limitações que tinha ali. Eu acredito que com ele, o Cruzeiro atingiria o mesmo objetivo que conseguiu, mas entenderam que o momento era muito ruim. Ele precisava de ser... Eu não sei se ele precisava de ser demitido, mas o Cruzeiro vinha muito mal. Entre todas as demissões, apesar de eu achar que o Cruzeiro terminaria no mesmo lugar, não dá pra falar que foi injusto. O Pepa vinha de, eu acho que,
14 jogos sem vencer. Então, assim, em qualquer lugar do mundo, basicamente, ele seria demitido. Isso nem é um sintoma de futebol brasileiro, apesar das outras. Então, eu deixo nota 6 para ele. O Pepa que chegou a estar no segundo lugar e depois acabou por sair a meio da época. Nota para o Pepa, Eduardo? Sim, eu acho que eu discordo um pouco, eu daria um 7. Eu acho que o Cruzeiro só tá na primeira divisão por causa do trabalho que o Pepa conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer o time ter aquela cara de time que realmente sabe suas limitações e precisa se esforçar ao máximo na raça, na vontade, para superar essas limitações. Isso foi um espírito que o Pepa colocou nesse Cruzeiro que talvez não tivesse. Inclusive, eu acho até que a demissão do Pepa, para mim, foi injusta, completamente injusta, mas talvez fosse necessária para o time voltar a ter essa ciência da urgência do resultado. O Cruzeiro só ficou na Série A porque tinha essa urgência dos resultados, uma urgência de vencer os jogos importantes, que não são jogos contra os grandes, são jogos justamente contra os times de baixo da tabela. O Cruzeiro venceu tanto o confronto direto que foi a única coisa que fez o Cruzeiro realmente ficar tranquilo, que se fosse contra os grandes, ele não ganhou praticamente nenhum grande. Não ganhou praticamente nenhum clube lá de cima. Né? Ganhou os da luta dele. Exato. Não foi mal. Exatamente, fez o que tinha que fazer. Vale mais pontos. E lembrando que o Cruzeiro ficou anos sem ganhar de clubes da Série A, né? A gente até escreveu disso. Vocês estão proibidos de justificar quando derem notas iguais. Mas eu não... Tu, que nota é que dás? Eu já tinha separado e também fui generoso com o Pepa. Era 7 a minha nota. 7. Eu não acho que a demissão foi injusta, mas naquela altura pareceu ser um equívoco. Ainda mais porque quem veio depois dele foi o... Inicialmente foi um equívoco. Inicialmente o Cruzeiro piorou sem ele com o Zé Ricardo. E depois veio o Autuori que conseguiu... A questão foi só essa, por quem que o Cruzeiro ia trocar? E trocou por um treinador pior. Então, nesse sentido, a demissão foi um erro. Mas o Autuori ainda conseguiu salvar quando o Cruzeiro parecia que estava sem rumo. Né? Então vamos lá. Só para acrescentar sobre o Pepa, na minha opinião, ele, entre os demitidos, que foram vários portugueses demitidos do Brasil, ele é um dos dois que, para mim, saem deixando uma boa impressão. Não sei se voltam, mas saem com a impressão limpa, assim, é um bom treinador, fez um bom trabalho, conseguiu fazer o que precisava. Se vai voltar ou não vai, eu não sei, mas eu acho que saem com uma boa impressão tanto da torcida, né, do Cruzeiro, quanto o outro que a gente vai falar depois, quanto do futebol brasileiro em geral, o Pepa e o outro. Então vamos falar do outro, que é o Armando Evangelista, não é? Sim, seria... Boa. Sou forte. Então diz lá, nota para o Armando Evangelista. Agora começa o Rodrigo, que há pouco, já deu uma nota repetida. Até comentei aqui com o Eduardo hoje, o Goiás, a gente sabia que ia brigar para não cair desde o início do campeonato, um elenco mediano para fraco. O Evangelista, eu acho até que ele poderia ter ficado até o final do campeonato. O Goiás talvez ainda sobrevivesse até a última rodada. Não acho que conseguiria se safar. Mas a minha nota para ele foi 6. Eu acho que não foi um trabalho... Aliás, com o que ele tinha, eu acho que é por aí. Um trabalho mediano num clube mediano, eu acho que não passa disso. Pra mim, mesma coisa do Pepa, nota 6, eu acho o trabalho do Pepa um pouco melhor, até porque a gente temos que ser verdadeiro, a gente acompanha um pouco menos o que acontece no Goiás e tudo mais, mas claramente o Goiás sempre foi competitivo. Os jogos que o Goiás perdeu, basta ver a tabela, basta ver os resultados. não sofreu goleadas, nada do tipo. Exato, foi sempre um time equilibrado e perdeu, acho que pela limitação técnica mesmo. Eu acho também, eu assisti muitos jogos do Goiás, por acaso, eu acho que foi um trabalho bom. Eu acho que o Goiás era um time muito limitado, era o único time, para mim, tão limitado quanto o Cruzeiro na Série A. E pior, porque o Cruzeiro depois conseguiu reforços de bom nível e o Goiás não tem essa capacidade, né? Então eu daria aí um 6,5 para ele. Era um trabalho duro, eu acho que ele não conseguiria escapar com o Goiás de qualquer forma. Nós não tínhamos falado de décimas. Não tínhamos falado de dar décimas. 6,5, já vamos assim. Eu dou 6,3. Meio, 6,5. Não, é de 0 a 10 numerais. Ou 6 ou 7. Tens que dar. Então fica no 6. Acho unanimidade. 7 era muito, sim. Muito bem. Ok. Desculpem, recebi aqui uma coisa diferente. Bem, seguimos para... Vamos cá pensar... Ora bem, destes... O Ivieira. Vamos já arrumar com o Ivieira. O Ivieira fez apenas 5 jogos no Cuiabá. Ele tinha... No Brasileirão.
No Brasileirão, no sim. Brasileirão. Tinha ganho o Mato Grossense. o Mato Grosso, exato, mas era daqueles que é um clube da primeira foi ganhar um campeonato da 4ª divisão, não é? E por isso a nota para o Ivo Vieira. O Ivo Vieira, aqui para mim tem a questão da comparação. Quem veio depois fez melhor. Pois. Mas eu seria injusto de dar uma nota baixa para ele. Eu prefiro ficar sem nota, porque a participação foi muito curta. É simples, porque pega os jogos... Eu quero ver se vais ficar sem nota depois a quem fez ainda menos jogos. Pega aí a temporada antes do Brasileirão não existe pro Cuiabá, não tem rivalidade. E ali no Brasileirão ele pegou o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, e se não me engano o Atlético Mineiro. E ganhou só do América. E só ganhou do América Mineiro, ou seja, ele em 5 jogos ele ganhou o único que ele tinha a possibilidade de ganhar. Claro. Então seria injusto eu dizer, ele perdeu 4 jogos, foi goleado. Lógico que foi goleado, o time dele é muito mais fraco do que o Atlético Mineiro, que o Palmeiras, que o Bragantino. Então é isso, não dá pra avaliar por esses jogos, não dá. O Cuiabá foi campeão do Mato Grossense. Na verdade, a participação dele, se for colocar em aproveitamento, é absurdo o aproveitamento dele. Se bobear, o melhor aproveitamento dos técnicos portugueses no Brasil no ano. Ele ganhou 16 dos 24 jogos que ele disputou. Então, assim, pra mim, eu daria uma nota 6, porque não tem muito como avaliar o que aconteceu, justamente como o Massa disse. Então, eu dei 3 notas 6 aí, acho que eu vou parar por aí. Não vou dar mais nenhuma nota 6, não. Mas já tô cheio. Mas eu acho que é isso, porque ele fez o que ele tinha que fazer e foi demitido de forma injusta também, mas não dá pra falar, foi injusto, porque o Cuiabá depois fez um excelente trabalho pela frente. Então, um injusto é injusto pro treinador, mas é justo pro clube, porque a decisão do clube foi boa também. Ao contrário do Pepa, eles sabiam muito bem quem colocar, alguém que já tinha passado por lá, que a gente vai falar depois. E então foi uma questão de oportunidade também. Olha, esse trabalho nós sentimos que não está indo para o lugar que nós queremos e nós sabemos quem pode trazer. O que pode entregar, né? Exato. Eu coloquei aqui nota 5, mas eu lembro até que quando ele foi demitido, eles sofreram 4-0 do Atlético Mineiro. Então isso acabou pesando um pouco. Mas acho que um 5 tá justo. Ok, também não foi um trabalho negativo, não é? Não foi. Portanto, até agora, notas sempre positivas, não houve nenhuma nota negativa. E diferente dos outros dois, que eu falei que saem deixando uma boa impressão, o Ivo Vieira sai deixando impressão nenhuma, sabe por quê? Porque ninguém vê o Campeonato Mato Grossense. É verdade. Ninguém nem lembra, né? Não, ele deixa, a última impressão dele é o 4-0 com o Atlético Mineiro, então para ele fica mais complicado de voltar pro Brasil. Então vamos agora a um prato forte, e o prato forte chama-se Vítor Pereira, que não começou o Brasileirão, mas que não pode ficar sem nota, porque o Vítor Pereira jogou 4 competições, perdeu as 4, não é? O Vítor Pereira, como se lembram, no verão trocou, no verão brasileiro, No verão brasileiro, sim. No verão, De sungas. de sunga trocou, Na praia, na Bahia. foi para a praia e deixou o Corinthians e seguiu para o Flamengo, um projeto, sim senhor. O Vítor Pereira, que foi nosso convidado durante este ano, curiosamente ou não, o nosso episódio mais visto, de longe. Também o episódio mais visto do Ataque Rápido, curiosamente, do nosso outro podcast em que fizemos aqui uma fusão para fazer essa entrevista. Vítor Pereira, 0-10, trabalho no Flamengo. Trabalho no Flamengo, nota 2. Ok. Ok. Me desculpe, Vítor Pereira, a gente esteve nessa entrevista aqui com o Luiz. Também, ele né? não vai ficar feliz com essa nota, mas eu acho que foi talvez a decisão mais errada que ele tenha tomado na carreira, foi deixar o Corinthians da forma como ele deixou, diretamente para o Flamengo. Aquilo criou e da forma também sem equipe técnica, foi uma bagunça, foi uma escolha errada e tudo que podia dar errado pro Vítor Pereira deu errado no Flamengo. Tudo. Como ele disse, ele só disputou finais e as perdeu. Então, ele não teve tempo para treinar, ele não teve tempo para criar uma equipe técnica e ele não conseguiu. Eu acho que Ele foi o erro impulsivo, não é? O erro fundamental foi a decisão que ele tomou de trocar o Corinthians pro Flamengo naquele momento, né? Então, deu tudo errado, não tem um ponto positivo, acho que, para falar da passagem do Vítor Pereira pelo Flamengo. Ajudem-me só, ele perdeu a Mundial de Recopa, Clubes, o Mundial de Clubes, o Campeonato Carioca. Supercopa. o Carioca e a Supercopa do Brasil. do sim. Brasil. Uhum. A Supertaça do Brasil foi com quem? Com o Palmeiras. Palmeiras. Perdeu com o Palmeiras essa, perdeu a Recopa com o Independente do Vale.
que foi a menos provável de perder. E depois perdeu o Mundial de Clubes, mas exato, nem sequer conseguiu ir à final. E perdeu o estadual contra o Fluminense. E ainda perdeu o primeiro turno do estadual, nem esse título simbólico. Sim, exato. Que na altura também perdeu com o Fluminense, eu lembro-me disso. Bem, nota 2, só para... Sinceramente, nota 0. Eu tenho total licença para falar isso, porque no ano passado... Não foi já a entrevista, não é? Não, primeiro não foi a entrevista, desculpa, Vitor, mas segundo, eu dei a maior nota dele pro ano passado e foi uma polêmica aqui que todo mundo discordou de mim. Disso. Eu dei nota 8 para ele, se eu não me engano, no ano passado. Sinceramente, a nota 0. Ele não cumpriu nada do que foi proposto a ele. E não vou falar que é culpa dele, que ele atrapalhou o ano do Flamengo, porque o Flamengo se atrapalha sozinho também, mas prejudicou também o andar do ano do Flamengo todo, nota 0. Sem dúvida nenhuma. Rodrigo. Só pra ser diferente, então a nota vai ser 1 pro Vitor Pereira. Muito bem. Só pra não dar 0, né? Muito bem. Vai 1, tá bom. Então para mim nota 10. Seguimos em frente, vamos lá. O que é que foi? Estou a brincar, não é? Mas eu não tenho que dar notas, vocês é que estão aqui a dar notas. Eu só estou a mediar e evitar que vocês se peguem, não é? Pro podcast, o Vitor Pereira sempre nota 10. É sempre ótimo. Claramente. A única coisa que eu vi do Vitor Pereira, exato. Nota 10 este ano. Porque, admito, não vi nenhum jogo dele no Flamengo. Se calhar não devia ter dito isto. Vamos lá. Vamos agora entrar aqui numa... Eu queria acabar com os que acabaram. Por isso... Vou agora aos que não acabaram, sendo que vou começar pelo Luís Castro. Boa. Luís Castro deixou a equipa no primeiro lugar com um grande conforto, com um projeto que estava visto, as coisas foram sustentadas no ano passado e este ano tiveram excelentes resultados, apesar de o início não foi nada bom, o estadual, a questão da Taça Rio, dele ter ganho a Taça Rio, que era a taça, entre aspas, dos pobres e foi assobiado pelos próprios adeptos e mandaram ele embora, vamos dizer assim. Depois não quiseram que ele fosse embora e ele foi. Luís Castro, pela época 2023. Nota? Quem começa? Acho que eu começo, vai. É difícil dar nota pro Luís Castro, né? Porque a gente tenta levar um pouco em consideração o Carioca, a decisão de sair, que eu acho que pra ele foi a melhor possível. Ele não teve que aturar esse desgosto aí no final do ano. Mas pelo que ele conseguiu fazer com aquele Botafogo no Brasileirão, eu vou dar nota 8 pro Luís Castro. Por aquele período ali, aquela fenda do tempo que aquele Botafogo... existiu. Eu que vejo de fora diria que aquilo apaga o que quer que seja de trás do estadual, não é? Porque o estadual também não esperavas que o Botafogo ganhasse o estadual, não é? Esperavas que ele fosse mais longe, não é? A ir às meias finais ou ir à final. Não esperavas que ele ganhasse, não era o favorito para ganhar. Apagaria se ele fosse até o fim, né? Pronto, lá vem ele. Não te esqueças que tu dizias... Não, tu é que dizias que ele ia descer de divisão. Tu dizias que ele ia descer. Eu estou muito curioso para ver a tua nota. Bom, na segunda volta o Paulo não errou, né? Assim, Mas já não foi ele? Eu sei, mas... mas eu falei do Botafogo, não falei do Luís Castro. Boa. Assim, nota 7. Eu acho que ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que é indissociável não o que ele fez antes. Concordo plenamente com você. A Taça Rio ali é uma questão que começou muito mal e que tudo culminou na saída dele. A saída dele, a importância da Taça Rio é o início ruim de época que fez ele se desgastar com a torcida, a diretoria e acabar saindo. A importância é essa. Porque, de fato, seria muito difícil ser campeão carioca. Mas a forma como ele saiu, também não tem como dar uma nota muito maior. Eu tenho notas maiores para dar e acho injusto dar uma nota maior pro Luís Castro pelo fato dele ter deixado o Botafogo. Não tô julgando se fez ou bem ou não fez, não. A questão é, deixou o Botafogo desandou completamente e, ele fez 12 jogos, né? Também não tem como dar uma nota muito maior para isso. Por isso, para mim, nota 7. Mas foi um puta trabalho. O Caçapa teve melhor aproveitamento. Mas tenho pena de não fazer nota ao Caçapa. Dito isso, vamos lá. Vou dar nota 8 pro Luís Castro. Vou ser bondoso com ele. Eu acho o seguinte. Eu acho que o trabalho do Luís Castro no início do ano foi muito ruim.
Foi muito ruim mesmo, eles ficaram atrás do... Não é o trabalho, é os resultados. Não, o trabalho. Eles Mas sabes ficaram... o trabalho. Porque os jogos eram ruins, o time não jogava bem e eles ficaram atrás do Volta Redonda. Você acha que o Volta Redonda tem condições de ficar na frente do Botafogo e você dizer que é um bom trabalho? Não faz, eu não conheço. Mas Volta Redonda é da 4ª divisão, só disso já dá pra saber. Ou seja, se é da 4ª divisão, tem 60, no mínimo 60 clubes melhores, mas ele ainda não ficou entre os melhores da 4ª divisão. Exato, e vamos dizer que além disso, o Volta Redonda ficou merecidamente, não foi uma questão de... Né, só de um jogo ruim ou algo assim, não. O Volta Redonda fez um campeonato melhor do que o Botafogo. Dito isso, o trabalho que ele fez depois, num momento muito difícil do Botafogo, foi excelente. Ele, pra mim, já era um técnico, ano passado, nota 6, 7 ali, um cara que Acho que foi essa nota que a gente deu pra ele passar. É um cara... Acho que 6. Ele sempre cumpriu, então ele já estava ali e ele conseguiu dar esse passo à frente. Eu, para ser sincero, ficava entre o 7 e o 8, ia dar 7,5, mas não tem meio aqui, então eu fui pro 8, arredondei para cima. Fica sempre aquela interrogação, porque podia ser uma temporada nota 10 ou podia ser uma temporada nota 6 de novo. Porque, não sei, será que o Botafogo... Eu acredito que sim, que o Botafogo não teria entregado esse título com o Luiz Castro. Eu acredito, mas o Botafogo fez tantas coisas que eu não acreditava que faria. Então, fica sempre essa interrogação. A saída do Luiz Castro é isso, deixou essa interrogação. Eu acho que o Luiz Castro é responsável direto pela derrocada do Botafogo. Mas não é culpa... ao mesmo tempo, eu não vejo culpa nele, porque assim, a torcida do Botafogo, como você disse, não queria ele no início, porque ele fez um início de campanha muito ruim, pediu as cabeças dele, e ele teve uma proposta que é irrecusável, vai lá para a Arábia Saudita ganhar não sei quantos milhões, treinar um dos melhores jogadores da história. Então, como é que você vai... Eu não questiono essa decisão do ponto de vista pessoal. Agora, pro Botafogo, ele conseguiu botar o Botafogo onde ninguém esperava e conseguiu afundar ele. Mas ele conseguiu afundar quando saiu. Ou seja, eu não posso botar isso na minha nota aqui, né? Então, acho que o trabalho dele, enquanto ele esteve lá, foi nota 8. Só para parafrasear John Textor. John Textor disse, vocês não podem culpar quem lhes permitiu sonhar. Ele não disse isso sobre o Luiz Castro, ele falou isso sobre o Marlon Freitas, mas é a mesma história. 100%. Olha, estamos a esticar-nos. Vamos lá andar, vamos continuar no Botafogo. Bruno Lage. Para mim, nota 3. 3. Muito bem. A minha nota é a mesma. Para mim, o pior era o Vitor Pereira, Bruno Lage e logo a seguir. Nota 3, assim, também é uma bondade já com ele. 3. Eu vou dar a mesma nota do Vitor Pereira. Eu acho que ele tem tanta 2, culpa... né? Nota 2. Eu tenho tanta culpa na derrocada do Botafogo, quanto o Flamengo ainda ficou com vice, né? O Botafogo não foi nem para Libertadores direto. Nem vaga Mas direta, tu sim. agora disseste que o Luiz Castro teve culpa direta na derrocada do Botafogo. Agora disseste o Bruno Lage. E eu já te ouvi aqui a dizer que os jogadores tiveram culpa direta na derrocada. Citar alguém que tinha falado, não é? Todos tiveram participação direta nisso, lógico. Inclusive o Bruno Um clube Lage... fica em quinto lugar. Um clube como o Botafogo fica em quinto lugar, não é? A questão... Isto é aquela coisa de como começa ou como acaba, não é? Sim. Sem dúvida. Mas acho que os jogadores têm importância também, porque eles tiraram o Bruno Lage para colocar o Lúcio Flávio Todo depois, mundo tem culpa. Pediram Todo e mundo tem no culpa. fim... Mas estão aqui também a dizer que a culpa é do Bruno Lage, não é? Então Sim, o Bruno todos Lage têm. é culpado Também ou é... Todos têm culpa. Ele é culpado. Não, também Todos têm culpa. Isso é sempre... Não, todos têm culpa. Se não ganharem, todos têm culpa. Não, todos têm culpa. Inclusive, a gente pode tirar do Bruno Lage só a culpa do brasileiro, não colocando ele a culpa do Sul-Americano, que é muito mais simples. Ele tinha ali 4, acho que faltavam 4 jogos para ser campeão, ele decidiu empatar 2 jogos lá, quando o Botafogo tava ganhando de todo mundo, acho que foi com Defensa e Justiça, não lembro, e foi eliminado da Ele poupava jogadores. poupou os jogadores e foi eliminado da Sul-Americana. Pra quê? Ele perdeu o título por escolha dele da Sul-Americana, que era o título mais fácil dele conquistar, era o melhor time, e depois ainda aconteceu no Brasileirão. Pode colocar a culpa nele onde quiser. Vou voltar a puxar a fita atrás. Vocês diziam que ele fez muito bem, porque qualquer adepto de Botafogo não queria saber da Sul-Americana para nada e que isso podia comprometer o Brasileirão. Vocês diziam na altura que Luís, ele fazia bem em meter os reservas a jogar nessa o competição. Bruno Lage acho que poupou o Botafogo de todos os jogos que ele comandou.
pelo Isso é Brasileiro. outra questão. Exato. Isso é outra questão, mas vocês estão-se a contradizer com o que vocês diziam durante a época. o Luís Porque foi na bem altura em que ele foi eliminado, eu lembro perfeitamente de vocês dizerem: ok, mas qualquer adepto do Botafogo não Não. quer saber A questão da era, Sul-Americana, eles só querem saber do campeonato. É mais ou menos. É porque ele perdeu a Sul-Americana e aí naquele contexto ele vinha entregando cargo, ele vinha chorando, ele tava lá reclamando. Então naquele contexto era menos importante que ele ganhasse a Sul-Americana. Não tinha importância. Estamos tristes que perderam a Sul-Americana. Não, nós estamos focados em ganhar o brasileiro. É esse o contexto, mas... não é assim que ele não tem culpa e que o título não é importante. Lógico que o título é importante. O Botafogo não ganhou um Qualquer título título importante. pro Botafogo é importante. Eu esse é acho o que ponto. eu acho que o anos. Botafogo tava focado com o Bruno Lage. Tava focado no Brasileirão. Tava focado em perder o Brasileirão. Porque o que o Bruno Lage fez, cara, ele destruiu. Mas essa é que é a grande questão. Para mim, vocês Ele já destruiu o falaram. Botafogo psicologicamente. Ele É isso. trocou jogadores que estavam em grande fase e simplesmente colocou-os no banco. Eu acho que não foi tanto Ele isso. barrou o Tiquinho Soares. Ele não só barrou, ele não falou assim: olha, Tiquinho, você tá mal fisicamente, fica 2, 3 jogos no banco, depois você vai voltando. Não, ele barrou e não avisou. Ele botou lá o outro, entendeu? Ele destruiu o grupo, ele destruiu os torcedores, ele botou um discurso de perdedor na segunda derrota. Tu acabaste de dizer que eram os Ele- jogadores, os Ele jogadores é o também. Thanos, É o Thanos também. do futebol. Não, O não, que é isso? eu acho que se Ele puxarmos... destruiu o nosso Thiago esquema não tá de jogo. aguentando de rir ali, Calma, mano. Ele Que que é isso? destruiu o Eduardo? sistema de jogo. Eduardo, calma. Há uma coisa muito importante. Para mim, o momento da época, agora que a época acaba, e vocês ainda não falaram nisso, o momento da época é em setembro, no início de setembro, quando ele perde em casa com o Palmeiras. Não é o Palmeiras? É que ele entregou o carro. Ou não, Ele é entrega o Flamengo, cargo Flamengo, contra o Flamengo. Flamengo. sim. Do nada. Ele diz... eu quero sair, ou isso. eu está à disposição, O cargo tá não à é disposição. justa a pressão nos jogadores, metam pressão em mim, eu vou-me embora. E ninguém estava a falar dele sair, ninguém falava dele sair. Isso para mim é que é o grande pecado capital Acho que esse dele. é o ponto-chave mesmo. É esse, Eu é acho- esse, acho esse que é que é o ponto-chave. Sim, mas Isso Não é concordo. tanto a questão dos jogadores eu acho ou que da essa- rotatividade na Essa Sul-Americana. decisão dele, eu acho que abalou muito mais a equipe Exatamente. do que as derrotas em si. Um efeito Claro. dominó completo. Porque o treinador acabou de chegar, acho que era tipo o terceiro ou quarto jogo dele, ele já entrega o cargo, era no máximo o quinto jogo. Sim, era. Ele já entrega o cargo e aí o que os jogadores vão pensar? O nosso trabalho é tão ruim assim que um treinador já quer desistir depois de 4 ou 5 jogos? Será que... Sim, eles queriam alguém era que os agregasse, não era que... Exato. É porque ele percebeu quando ele chegou o que todo mundo sabia. E a gente falou antes. Se a gente não falou no podcast, a gente falou aqui na redação. Ele só tinha a perder. A única coisa que ele tinha quando ele assumiu o Botafogo era perder. Uhum. E ele conseguiu. Então, nota 3. Ele não levou o Botafogo para onde tinha o propósito de levar. 3, 2, 2 também. 2. Muito bem. Vamos agora a um dos meus preferidos. Renato Paiva. Vamos lá. Renato Paiva, no Bahia. O Bahia acabou por se Você manter. escolheu a polêmica pro final, né? Vai estender isso aqui até amanhã. Hã? Renato Paiva. não, temos de ser rápidos. Temos de ser rápidos. Já estamos a bater na meia hora. Mas pronto, é o último episódio. Para mim, nota 4. Não foi pior do que o Bruno Lage, mas nota 4. Foi um trabalho muito ruim e, sobretudo, pela falta de conexão com a torcida. Ele se deu bem com o Grupo City, não se deu bem com a torcida. E é um dos treinadores que, assim, para mim, fica a certeza que não volta pro Brasil tanto pelo lado dele quanto pelo lado do futebol brasileiro. Só para dizer, o Bruno Lage foi o 11º jogo dele. Aquele jogo que ele perdeu com o Tudo Flamengo foi o 11º. Tinha 10 jogos Me antes. surpreende até. Ok. Nos Mas dez- ele e começou foi a bem. primeira derrota dele. É, Foi ele a primeira derrota. Ele ganha Ele 4 ele e tinha empata muitos 6. empates, É exato, isso, era muitos empatou empates, 6, sendo que vários deles era para a Sul-Americana. Desculpem, vamos voltar aqui ao... Qual é que foi a nota que deste? 4. 4 ao Renato Paiva. Rodrigo. Não tô assim tão bondoso com o Paiva. Eu vou ficar com uma nota 3, Ok. porque é um trabalho que não engrenou em momento nenhum da temporada. O Renato Paiva nunca, pra mim, não mostrou basicamente nada de especial. Então, pra mim, 3. Até que o Rogério Ceni, que também não é um treinador nada de especial, chegou lá, engrenou acho que 3 vitórias seguidas, que é uma coisa que o Bahia não conseguia desde fevereiro ou algo assim. Então, pra mim, nota 3, assim, não passa disso. Eduardo. Vou com o Rodrigo. Nota 3. 3. Eu acho que o Renato Paiva aumentou a nota dele porque ele tomou a decisão certa na hora certa, que foi sair. Ele realmente não se conectou com o Bahia.
Ele pegou o projeto milionário, a gente não está falando do Bahia, que é um time recém-subido, era um trabalho difícil, mas ele pegou um projeto milionário, do de Grupo investimentos City. milionários do Grupo City, tá? Com toda uma estrutura por trás, teoricamente um profissionalismo por trás, que talvez seja só uma miragem. Só de fachada, assim. Mas ele, acima de tudo, o Bahia foi um time que eu acompanhei muito, é um time que é outro tricolor que eu gosto muito, e tem o nosso amigo Daniel Genonadio, que trabalha com a gente, que está sempre acompanhando de perto o Bahia. O Renato Paiva não soube dar coesão àquele time, tá? O time do Bahia. Foi um time que foi sempre muito exposto defensivamente, era uma peneira o Bahia do Renato Paiva. Então é muito difícil você dar uma nota boa quando você vê que o trabalho em campo é um time desorganizado, um time exposto, um time muito frágil defensivamente, e ao mesmo tempo ele não conseguiu construir aquela questão do grupo, com a torcida ele nunca soube lidar com a torcida. É uma coisa assim muito estranha, a relação dele... Ele teve muito problema de relação com o grupo mesmo. Ele atacava as pessoas quando estava vencendo. Tipo, ele esperava a vitória para atacar jornalista, para atacar torcedor. Nas derrotas ele ficava mais quieto, assim e tal. Foi muito agressivo o tempo todo. Eu não sei, foi um casamento que realmente não correu bem. A decisão dele de sair foi pensada por ele. Eu acho que ele percebeu isso. Foi num momento de pausa do campeonato. E ele falou, não tem como eu ficar aqui, não casa, não tá certo. E o Bahia melhorou, não assim, absurdamente depois dele, mas Mas deu para manter. Deu ali para ver alguma coesão, deu para manter, não bacia das almas, mas deu com alguns jogos muito bons, né? Só em defesa do Renato Paiva, ele também teve ali umas goleadas esporádicas durante a passagem dele, que mostravam que ofensivamente alguma coisa podia funcionar, mas o conjunto nunca foi bom. E ele saiu brigado com um dos heróis da permanência, que foi o Luciano Juba, que no último jogo, tudo bem que ele demorou muito a engrenar, mas foi aquele reforço? Foi aquele reforço. Fez um gol e deu uma assistência no último também jogo que garantiu uma a permanência confusão do Bahia. grande numa entrevista dele. Juba, não era? Isso foi muito feio, porque ele queimou um jogador recém-contratado. Isso foi bem feio. Isso foi bem feio. Isso não foi uma legal, boa ação do Renato Paiva. Acho que depois ele deve ter se lamentado disso, porque foi uma questão pessoal, não de trabalho. Ora, nota então negativa também para o Renato Paiva. Vamos aos três resistentes, aos três que ficaram do início ao fim. E já que estamos a falar de Renato Paiva e do projeto City, fazemos o comparativo, até porque realmente é muito diferente, em termos de resultados, obviamente, o trabalho do Pedro Caixinha no Bragantino. Para mim, seria a melhor nota da temporada se a gente não tivesse o Abel, então para mim vai ser nota 8. 8. Muito bom, muito bom. Muito bom. Também excelente. E num projeto em que, também com milhões, mas que vocês falavam no início da época, estava um bocadinho tremido, um bocadinho sem rumo, não é? E ele conseguiu ser a cola disto e até já renovou, ele tinha mais um ano de contrato e já está para renovar, ou já renovou por mais um ano. Portanto, uma aposta segura de alguém que, ao mesmo tempo, está aí na calha, dizem-me uns amigos, está na calha para ser o sucessor do Abel, caso o Abel saia, não é? Para mim, o Caixinha esse ano foi uma surpresa muito positiva. Uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, sim. Para mim, a nota dele é 9. O ano passado ninguém teve 9. Ninguém deu 9 a ninguém. É sério? A gente tava Eu muito tenho ideia que exigente. não. Não sei, não lembro. Só se deu 8. Mas com o plantel que o Bragantino tinha, com jogadores muito jovens, o uruguaio lá, o Borbas, jogou bem. O Evangelista, que passou aqui por Portugal, jogou bem. O lateral esquerdo, esqueci o nome dele agora. Mas o Capixaba jogou muito bem. E a adição de jogadores mais experientes lá, como o Sacha, ajudou. Acho que o Bragantino foi impressionante. Não chegou ali para brigar pelo título, que era uma coisa que a gente até cogitou que poderia acontecer. Mais uma vaga na Libertadores, não tem muito o que dizer. Acho que ninguém apostaria no Bragantino na Libertadores. Então é 9. Qualquer uma daquelas equipas que ficou ali à beirinha tem que olhar para trás e lamentar. Se tivéssemos ganho mais 2 ou 3 jogos, tínhamos sido campeões, não é? Exato. Num campeonato tão competitivo é sempre frustrante ver isso. Mas acho que a equipe que menos lamenta isso é justamente o Red Bull Bragantino, porque eles ganharam os jogos que tinham que ganhar, basicamente. Fizeram mais do que se esperava. Eu quero lembrar aqui que no início dessa temporada eu falei que o Red Bull Bragantino era um projeto que parecia sem rumo,
E eu critiquei muito o trabalho do Caixinha. Por quê? Porque eu via exatamente o que ele queria fazer. Eu via, estava claro, ele queria fazer um time com pressão alta, com intensidade. E eu falei assim, ele não tem elenco. Ele não tem elenco para fazer isso e ele tá batendo, tá sendo teimoso, né? Ele conseguiu. Ele conseguiu. Para mim, nota 9. Para mim, o trabalho do Caixinha é o melhor trabalho de um português no Brasil em 2023, ao lado de outro que nós vamos falar aqui. Nota 9 para o Caixinha. Vamos ver se ele sustenta isso. É um treinador que sempre que eu vejo falar parece também um cara bem equilibrado. E espero que o projeto dele vá para frente, né? Não sei qual é o rumo ainda do Bragantino. E eu tenho uma certeza, ele saindo do Bragantino, se o dia que ele decidir, e se quiser continuar no Brasil, ele tem mercado. Vai ter mercado em qualquer clube grande. Sim. Antes de irmos ao campeão, vamos a António Oliveira, que na segunda temporada no Brasil começou até no Coritiba, só fez um jogo no Brasileirão e perdeu e saiu. E a seguir foi passado poucas jornadas, assumiu o Cuiabá, mesma equipa do ano passado, e voltou a fazer um trabalho bastante tranquilo. Chegou a andar ali perto dos... nono lugar. Ele esteve ali perto dos 4 primeiros, tenho ideia até que esteve ali quase em algum momento sim. O Cuiabá foi o Botafogo do ano passado, foi muito mais próximo do Botafogo do ano passado do que o Cruzeiro. O Cuiabá não passou susto em momento algum, desde que o Antônio Oliveira assumiu, claro. Exatamente. Nota para Antônio Oliveira. Eu só não vou dar 9 pro Antônio Oliveira porque eu acho que eu não posso deixar no mesmo nível do Caixinha. Então, para mim, a nota dele é 8, um trabalho... Dirias que ele é prejudicado pelo início, não é? Pelo que ele fez no Corinthians... no Coritiba. Acho que falhou. Não. Falhou ou não? Não, quem falhou foi a diretoria do Coritiba. Com o Antônio Oliveira, talvez, muito remotamente, vai ser uma chance de se salvar. Eu duvido, mas... não, pra mim é 8, um trabalho incrível. As portas do Cuiabá pra ele vão estar sempre abertas. Eu tô achando que vocês estão todos muito generosos. Ano passado eu fui criticado pela generosidade, eu acho que vocês hoje estão muito generosos. Pra mim, nota 7, eu acho que foi um trabalho terrível no Curitiba, muito ruim mesmo. Tem culpa, sim, a diretoria do Curitiba por tudo que foi o ano, mas assim, ele tem culpa de que ele disputou um estadual fraquíssimo também, que é o Paranaense, outro estadual muito fraco. Mas o tempo mostrou que se calhar o problema não era ele. Talvez sim, talvez não sei, assim, eu acho um pouco das duas coisas, mas muito da responsabilidade da diretoria do Curitiba, sem dúvida nenhuma, mas dele também que aceitou o projeto, não dá pra isentar sempre o treinador não. E nota 7 pelo que ele fez no Cuiabá, muito bem, só que eu continuo achando que é um treinador que vai ter dificuldade de dar o salto, porque infelizmente pra ele, ou pro Ivo Vieira, ou pra qualquer português, um estrangeiro que um dia pensar em ir pro Cuiabá, é muito difícil você fazer alguma coisa no Cuiabá que vai chamar a atenção suficiente pra dar um salto maior que isso. Eduardo. Nota 7, eu acho que o trabalho dele, eu não vou esquecer, no Curitiba foi muito ruim. Não é avaliar só resultados, o Curitiba não sabia o que fazer com ele, não teve ali casamento. Mas continuou sem saber o que fazer, não é? Eu acho que sim, também foram escolhas muito ruins de técnicos, né, do Curitiba. E não foram melhores do que o Antônio Oliveira. Agora, no Cuiabá, eu acho que é o projeto que é a cara dele. Eu acho que ali o que não tem de química. O Renato Paiva, por exemplo, com o Bahia, o Vitor Pereira teve com o Flamengo. Ali tem uma química que tem ali que parece que ele podia ter um contrato vitalício com o Cuiabá. Mas ele não se vai contentar com isso, não é? Não sei. Será? Não sei. De repente? Você tem um contrato vitalício com um clube que você mantém na Série A o tempo todo e aí, às vezes, brigando por uma Sul-Americana e fazendo crescer. Por que não? O Caixinha tá fazendo isso no Red Bull Bragantino. Só que eu acho que o Caixinha tem mais capacidade ali. Então, eu acho que... O Cuiabá vai à Sul-Americana, não vai? Eu vejo o Antônio Oliveira, assim, um pouco como o Pepa. Eu acho que é um cara que vai ter sempre mercado ali nesse nível intermediário. Que faz bons trabalhos. O Pepa fez um bom trabalho no Cruzeiro, pelo menos, a minha avaliação, mas que para dar o salto vai precisar fazer algo mais, e vai ser difícil fazer no Cuiabá, mas quem sabe, se ele acredita na capacidade dele, ele Sul-Americana, uma boa campanha na Sul-Americana, começa a ganhar também experiência, porque é um cara que precisa de experiência, não é um cara de carreira já feita. Então eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa, está dando química. Se eu fosse ele, eu assinava um contrato não vitalício, mas de uns 2-3 anos lá com o Cuiabá, e aprendia, né? Aprendia muito, e depois aí depende da ambição pessoal, se quiser fica lá, se não tenta algo mais, né? Abel Ferreira. Ele.
o cara. Pra mim, Como é que é? Cabeça fria, coração quente, C. nosso Abelão. Abelão. Nota 9, pra mim, só não tem como ser maior porque ele fez temporadas melhores antes no Brasil. Mas, fanzaço do Abel e... Nota 9, né? Eu não tenho muito o que falar, eu acho que foi um trabalho excelente, foi campeão brasileiro de novo. Meias finais da Libertadores. Com um elenco mais fraco, né? Com um elenco mais fraco, quando ele estava desacreditado, chamou responsabilidade pra ele, tirou responsabilidade dos jogadores, a gente foi entendendo o Abel. O Abel é uma figura difícil de ser lida, hoje a gente consegue ler ele melhor. Mas eu acho que é um cara que todo mundo sabe que se for embora, o Palmeiras vai sofrer, os rivais vão ficar felizes, é espetacular. Nota 9. Ninguém vai querer suceder ao Abel. Vou jogar aqui Ninguém. pouco de polêmica. Eu acho que foi a pior temporada do Abel Mas no também foi Palmeiras. a pior equipa que ele teve. Isso não achas que tenha Culpa ligação? culpa dele. Por quê? Porque... Mas ele, ao mesmo tempo, tem um avião. Exatamente. Quem não queria ter um avião? Ele deixou... No Brasil, altamente. Ele tinha pouco a fazer quando deixa sair o Scarpa, o Danilo, realmente ele não tinha muito o que fazer. Mas ele devia saber preparar essa transição. Ele teve muita dificuldade com essa transição, muita, tanto no mercado, ele não me parece ser o tipo de técnico que vai buscar e lapidar talentos, ele não parece ativo nesse sentido. Ele demorou para ajustar o time para ser aquele Palmeiras dominante. Ele demorou... Pra mim, o que ele mais demorou é o Endrick. Ele demorou a barrar jogadores importantes que não estavam em boa fase. Eu entendo tudo, são tudo erros compreensíveis, tá? Erros normais de qualquer... Eu acho que o Abel faz os erros que os grandes ainda podem cometer. Ele não faz aqueles erros que são incompreensíveis, né? Ele não comete aqueles erros desastrosos. Então, ao mesmo tempo... Ele depois soube ler, ele é um cara que já conhece o grupo, já conhece o futebol brasileiro, e ele é acima da média, é um cara acima da média. E ele soube ler a tempo, e tudo isso porque o Botafogo fez o Palmeiras sonhar. Acho que se o Botafogo não tem essa queda, o Palmeiras ia encerrar esse ano naquele clima de... Ia ser melancólico. E vocês iam dar aqui a dar nota 6. Não, 6 eu não diria, mas uns 7. Ele iria acabar ali aquele ano de forma melancólica, né? Assim, e como um ritmo de amistoso, porque como é que você vai motivar um jogador por um título que não existe? O Botafogo deixou o Palmeiras sonhar mesmo quando o Palmeiras perdeu 4 jogos, acho que em sequência, né? E acho que esse foi o momento de virada do Palmeiras, porque perdeu 4 jogos, mas tinha ainda um título para disputar. Não tava, né? E aí ele conseguiu fazer mudanças, ele botou o Endrick. O momento da virada é o jogo deles em casa do Botafogo, né? A forma como eles ganham aquele jogo é inacreditável. O Botafogo a poder fazer 4-1 aos 83 minutos de penalti, falha o lance e o Palmeiras ainda vai virar o jogo. Aos 90 mais. Impressionante, para mim é impressionante. É o momento da época para o Palmeiras. Com certeza. Então eu vou dar nota 9 para ele, apesar de achar que é a pior temporada do Abel. É porque ele terminou... exato. O ano passado deste 8. passado deste 8, acho eu. Exato. Porque o que você vai falar? Ele terminou como campeão brasileiro no ano Ganhou 3 títulos no ano. Não vou falar o quê? Eu já não tenho mais o que falar. O cara é especial. O cara fez e aconteceu na pior temporada dele. Ele continuou ganhando. Não vou dar 10 porque não foi perfeito, mas tem que dar uma nota 9. Ganhou praticamente tudo que podia. Não ganhou a Libertadores, que já ganhou 2 vezes, né? Mas desse ano também acho que era mais difícil pra eles. Meus caros, eu vou... Falta a minha falta nota. tudo, desculpa. Pensei que já tinhas dado. Falta aí o 9. meu 9 pro Abel. Pra mim, o único ponto assim que eu acho que foi a baixa dele na temporada foi o duelo contra o Boca, que ele demorou muito ali pra ter um time mais ofensivo, que conseguisse entrar mais ali, quebrar as linhas do Boca, acabou eliminado. É de fato a pior temporada dele, mas é 9. Foi campeão, já tem 9 títulos no Palmeiras. Acho Notável, que né? no Brasil a nossa única torcida é para que ele saia do Palmeiras, basicamente, porque fora isso não tem mais o que dizer do homem. Se você não é palmeirense, o homem né? é brabo, o cara é brabo. Não tem mais o que dizer. Meus caros, foi um gosto. Para o ano eu estava aqui a ver quem é que eram as equipas que tinham subido, porque eu nem isso sabia. Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Para mim,
os principais candidatos a descer, não é? É um bocado isto. O Rodrigo apostou no Criciúma, tem que deixar isso aí registrado. É? É, claro. E vamos ver se o Santos volta rapidamente. O Santos que este ano desceu pela primeira vez na sua história e que não está a passar momentos nada fáceis. Tudo contado, acabamos esta segunda temporada sem um patrocinador que nos levasse a gravar no Brasil, por isso foi um gosto estar por aqui. Até breve, até à próxima, um abraço.